Bem-vindos novamente. Damos por terminada a sessão das G-Trends Powered by REN, com 7 projetos tão inspiradores que nos dão tanta esperança para o futuro. E vamos agora dar início aqui a uma sessão sobre as cidades e o desafio da resiliência face à escassez de água, Powered by Veolia. E para isso vamos ter aqui como moderador o Fernando, que é diretor de água da Veolia. Vou então passar a palavra ao Fernando. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Uma pequena introdução. O Greenfest faz 15 anos. Nestes últimos 15 anos temos assistido a uma evolução das condições climatéricas e, portanto, com uma contínua e crescente escassez de água, não só no nosso país, como em toda a Europa. Por outro lado, a Veolia também este ano faz 30 anos. Achamos interessante unir-nos a este evento, no fundo, para discutir esta temática da resiliência das cidades, a escassez da água e quais os desafios que, no fundo, as entidades gestoras terão no futuro próximo. Como convidados, temos aqui o Jamel Batista, que tem cerca de muitos anos de experiência no setor, principalmente em toda a área dos serviços de água e abastecimento. Foi presidente do ERSAR, que é a entidade reguladora, durante 12 anos, suponho eu, e atualmente também é presidente do Conselho de Administração da Leasewater. Já explicará exatamente os objetivos da Leasewater e o seu propósito e os desafios que neste momento tem. Também o engenheiro Rui Moraes, presidente da AGER, Águas e Resíduos de Braga, que eu também pedirei depois para que faça uma pequena apresentação da empresa, os seus objetivos e os principais desafios que existe. E em remoto, o engenheiro Ruben Fernandes, que, dado que isto é uma sessão de sustentabilidade, agradecemos a sua presença e desta forma evita também a pegada de carbono de deslocação até aqui. E, portanto, é o administrador executivo das Águas do Porto e também fará agora proximamente uma breve apresentação da entidade e dos desafios que temos. E eu passaria a palavra ao Sr. Jamel Batista um pouco nesta fase inicial para nos explicar a Leasewater, o que é dentro do conceito da água, a relação entre os stakeholders, toda esta temática e um pouco o seu posicionamento e a sua visão neste momento para o setor em Portugal. Muito bem, Fernando, muito obrigado e também um obrigado à Greenfest. Eu começo por dizer, eu sou engenheiro civil e sanitarista e tirei o meu curso no Porto e tirei a minha opção em estruturas. Portanto, o meu sonho era construir estruturas, pontes, algo assim. E por coisas da vida, mal comecei a minha atividade profissional, fui desafiado para trabalhar numa área que eu não sabia exatamente o que era, mas se chamava engenharia sanitária, e foi um dos meus momentos de sorte. Mudei completamente a minha vida naquele momento e, desde aí, o Fernando fez as contas e achou que não devia dizer o tempo a que eu estou a trabalhar. Mas eu posso dizer, há muitos anos, 20 anos. Há 4 décadas, e tenho trabalhado no setor da água desde então. E realmente foi um momento de sorte porque é um setor fascinante. Fascinante pela sua importância, fascinante pela sua complexidade, fascinante pelos desafios que nos coloca. Eu fiz uma carreira ligada à investigação, sou investigador, ainda hoje sou investigador coordenador do LENEC, mas no início deste século assumi as funções da presidência da entidade reguladora ERSAR e, portanto, tive uma função muito diferente e muito complexa, como imaginam, durante 12 anos, e a seguir, porque até por lei não podia trabalhar neste setor durante algum tempo, deixando de ser regulador, fiz uma coisa com que sonhava há muitos anos, que foi trabalhar no estrangeiro 3 ou 4 anos, viajando de país para país e assessorando governos, reguladores, na América do Sul, na América Central, em África, um pouco na Ásia também, na Europa de Leste. E esse período foi fascinante para mim, tal como tinha sido antes ser regulador, percebendo uma coisa. Eu, que venho do lado tecnológico, e que sempre gostei da engenharia, naturalmente, definitivamente tinha percebido que os problemas da água não se resolvem com tecnologia apenas. A tecnologia é uma peça de um conjunto e a grande carência, o grande déficit,
era a governança da água. Todos falavam disso, ninguém sabia exatamente o que é que isso queria dizer, e realmente a governança da água era má na maior parte dos países do mundo, e as coisas não avançavam tão simplesmente com isso. E então pensei na altura, tenho duas opções na vida: já tenho idade para me poder apresentar e passear pelo mundo, ou para iniciar um novo projeto, e optei pela segunda via. E o novo projeto foi criar uma estrutura de raiz que se chama Lisbon International Center for Water, que é uma non-profit, uma associação sem fins lucrativos, que tem como membros fundadores a minha própria casa de origem, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, mas também as Águas de Portugal, os municípios portugueses e a associação, a AEPS, a Associação dos Operadores Privados, bem como a Parceria Portuguesa para a Água. Portanto, tem na prática os stakeholders do setor e tem no seu Conselho Estratégico o regulador ERSAR e também o regulador açoriano ERSARA. Portanto, estão lá os stakeholders. E o objetivo é aprofundar o nosso conhecimento numa área que é muito pouco trabalhada, que é a governança da água. O que é que isso quer dizer? E, traduzido isso já num segundo nível, o que é que são as políticas públicas para a água, o que é a regulação da água, o que é a gestão da água e dos seus serviços. Porque para mim hoje é óbvio que sem um país, qualquer país, sem boas políticas públicas, sem boa regulação e sem boa operação de sistemas, não vai a lado nenhum. Pode ter dinheiro, não chega. Pode ter tecnologia, não chega. Tem tudo isso. E o que é uma política pública, a maior parte das pessoas tem uma vaguíssima ideia. Política pública é algo razoavelmente bem definido, que tem muitas componentes, e um país que sabe construir uma boa política pública e sabe implementá-la, um país que tenha boa regulação e um país, naturalmente, que tenha operadores capacitados, tem sucesso. Um país que não tenha boas políticas públicas, não tenha boa regulação e que tenha operadores os melhores e piores, vai falhar. E, portanto, a minha aposta para o resto da minha vida profissional é contribuir em termos internacionais para melhorar a governança, ou seja, as políticas públicas, a regulação e a gestão desses serviços. E só para terminar, Fernando, nesta fase, a Liswater foi constituída há 2 anos e meio. Tem 2 anos e meio. Eu costumo dizer que a Liswater é uma entidade extremamente jovem, cheia de experiência. A juventude é da Liswater, a experiência é minha, obviamente. E nesses 2 anos e meio, a Liswater, oferecendo este tipo de abordagem, políticas públicas, regulação e gestão, está neste momento a trabalhar em 25 países de 3 continentes e tem imenso trabalho. E, portanto, isso para ver a potência que os países têm, porque estão desesperados em termos de serviços de águas, muitos deles estão absolutamente desesperados em que a situação, por muito que pedalem, está cada vez pior, é eles a pedalarem e a andarem para trás. E, portanto, como é que isto se resolve? E resolve-se com aquilo que, de certa forma, Portugal fez nos últimos 30 anos, que foi ter uma estratégia que passou vários governos, com pequenos acertos, uns concordam mais, outros não, mas tivemos uma estratégia consistente, investimos 13 mil milhões de euros, criámos estruturas institucionais, umas melhores, outras piores, criámos operadores, alguns deles já muito bons, e tivemos o sucesso que tivemos, embora, e agora é a parte negativa, não considerem que o problema ficou resolvido, e eu também podemos falar disso depois, eu acho que estamos naquela fase de subir a montanha de bicicleta, e lá em cima estamos quase lá, mas estamos a começar a escorregar e andar para trás, é a minha opinião. Ok, depois continuaremos. Sim, senhor. Então, já agora, como está em remoto, a Engenheiro Roberto Fernandes, se pudesse dar também para o nosso público um pouco as águas do Porto, a área de intervenção, os principais desafios que tem, de uma forma resumida também, para poder apresentar a empresa, para além de si que já o apresentei. Olá, boa tarde a todos. Depois desta intervenção brilhante, quer dizer, não sei o que é que se possa dizer, não é? Portanto, bem, eu não trabalho no setor da água, digamos, há décadas, portanto, eu sou engenheiro civil, mas a minha formação de base, a minha área de especialização acabou por ser o ordenamento do território e, portanto, foi nessa área que eu tenho vindo a trabalhar antes de ter aceito o desafio, há cerca de um ano atrás, para integrar o conceito de administração das águas do Porto. Portanto, é uma empresa muito desafiante, não só pela dimensão, mas pela atividade que desenvolve.
Basicamente, estamos a falar de uma empresa que atua em todo o ciclo urbano da água, portanto, não estamos a falar só dos sistemas tradicionais de abastecimento e de drenagem de águas residuais, mas também estamos a falar da drenagem das águas pluviais, portanto, somos um dos poucos concelhos do país que tem redes separativas. Estamos a falar da gestão dos rios e das ribeiras do Porto. Estamos a falar também da gestão de toda a frente marítima, portanto, nós costumamos dizer cá na empresa, eu também já aprendi a dizer esta frase, que, enfim, que cada gota que cai no território é gerida por nós, e isto de facto é mesmo verdade. Isto cria, digamos, o potencial para que possamos fazer uma gestão muito mais sustentável de um recurso que é cada vez mais escasso, como todos sabemos. Para além disso, permite-nos atuar, digamos, numa vertente muito relacionada com as alterações climáticas, nomeadamente a vertente da mitigação dos efeitos, da adaptação, peço desculpa, dos efeitos das alterações climáticas. Lá está, porque temos um âmbito de atividade para além da gestão tradicional dos sistemas de abastecimento e drenagem de águas residuais, o que permite, enfim, no fim do dia, enfim, aumentar a resiliência do território no seu todo, enfim, e portanto a resposta também, digamos, aos desafios da crise climática que vivemos atualmente. Para além disso, acho que é interessante dizer, apesar de não ter muito a ver com o tema que vamos aqui hoje discutir, que há cerca de 1 ano e meio foi internalizada aqui na empresa uma nova área, portanto, nós não somos apenas uma utility de águas, somos também uma utility de energia. Isto também cria a possibilidade de trabalhar-nos aquilo que muitos especialistas têm vindo a designar do nexo entre a água e a energia, não é? Portanto, também aqui, conseguimos, se calhar, ter uma ação um bocadinho mais eficiente, agora sim, no âmbito da mitigação aos efeitos das alterações climáticas. E por enquanto seria só. Obrigado. Sim. Muito obrigado. Não, e essa questão que levanta sobre a internalização da energia, no fundo, porque estamos a falar de operadores e de cidades com conceitos para a gestão da água que integram outras vertentes e são diferenciadoras, e no caso do Porto agora com a energia e o nexo água-energia, claramente cada vez mais é um nexo de relação direta, não é? Jean Rui Moreira, já agora punha-lhe a mesma questão da apresentação um pouco da AGER, para quem não conhece, e os desafios que vê neste momento, que são os principais que irá ter no curto prazo. Sim, senhor. Muito boa tarde a todos, agradecer o convite, também parabenizar o Green Fest, um parceiro também da cidade de Braga. A edição de Braga também é muito concorrida e interessante em termos daquilo que é toda esta temática à volta da sustentabilidade. Mas falar um pouco da AGER e também já agora de mim, apesar não sou engenheiro, sou licenciado em Economia. Mas é quase. É quase. Engenharia financeira. Pronto. Engenharia financeira. Estava ligado a um setor que é muito parecido com este, que é a construção automóvel, portanto estão a ver que tem tudo a ver. Fui desafiado em 2013 para assumir a presidência da AGER, que é a empresa que no fundo tem todo o círculo urbano da água de Braga. Braga é um caso um pouco sui generis porque temos a alta e a baixa da água, a alta e a baixa do saneamento e a alta e a baixa dos resíduos. Portanto, em nada interagimos com as águas de Portugal, não é que tenha nenhum problema, mas temos que gerir todo este círculo urbano da água e, portanto, toda a problemática que existe, não só na alta, mas também na baixa, o que nos traz muitos desafios. O objetivo, claro, da empresa nos últimos anos e do desafio que me foi lançado quando em 2013 vim para a presidência da AGER foi um pouco aquilo que o engenheiro estava há pouco a falar, que a AGER em termos tecnológicos já é uma empresa muito bem conseguida,
No entanto, havia um problema grave ao nível da governança e, portanto, o objetivo claro, e um economista vir para a frente de uma empresa deste setor, foi claramente atacar um pouco a parte da governança, porque nós sabíamos que queríamos, em termos daquilo que é a gestão municipal de todo este setor, evoluir para outros patamares, que depois iremos falar daqui a pouco, até por causa destes desafios, mas também com o objetivo claro de passar para os munícipes todo e qualquer ganho que possamos ter ao nível da eficiência. Nós quando eu assumi a presidência, nós costumava dizer uma coisa era a abrangência, outra coisa é a eficácia, outra coisa é a eficiência. E, portanto, Braga já tinha atingido, em termos daquilo que era a abrangência, em 2013 já tinha 99% de toda a cobertura em termos de redes de água e de saneamento. Havia já algo de eficácia na forma como as coisas eram feitas, mas teríamos que evoluir muito para a questão da eficiência. E daí, como estava a dizer há pouco, de assumir mais a questão da gestão da empresa de um ponto de vista daquilo que era a governança e não de um ponto de vista tão técnico. A AGER tem nos quadros técnicos muito bem, com uma capacidade bastante elevada. No entanto, tínhamos este problema de dizer que a AGER, neste momento, penso que este será o 5º ano consecutivo em que é a empresa municipal mais eficiente do país. Portanto, foi algo que foi conseguido nestes últimos 8 anos, portanto, com 5 anos consecutivos com isso. Com essa eficiência que foi conseguida, conseguimos baixar tarifários aos munícipes, elevar a qualidade de serviço, avançar com outro tipo de serviços. Temos, e podemos falar mais daqui a pouco, em termos daquilo que é os biorresíduos, tudo que tem a ver com os problemas e os desafios da escassez da água, foram temáticas já discutidas há 5 anos atrás, e tudo que possamos e vamos falar agora para a frente já são coisas que na AGER já têm 5 e 6 anos e, portanto, foi nesta atitude que nós avançamos para a gestão da AGER e, portanto, acho que esta é um pouco aquilo que é a apresentação da empresa. Sim, senhor. Então, já agora, e continuando consigo, relativamente à questão, porque a AGER, na realidade, é uma entidade que tem o ciclo integral da água e do saneamento. No caso da água, até porque está ligado, quais é que são neste momento, se existem desafios relativamente à escassez, a origens, a eventuais soluções que estão a ser equacionadas para reduzir essa dependência das origens que existam, um pouco qual é que é o objetivo que a empresa tem neste momento e o que é que está a fazer relativamente, digamos, aos consumidores também para... Muito bem. Nós penso que teremos sido a primeira entidade, nós há 7 anos, desculpe, há 7 anos fizemos o Plano de Segurança da Água, que, com a interação com a Universidade do Minho, que nos permitiu olhar para as várias temáticas, não só a qualidade, mas também a possibilidade de escassez futura desse bem. Portanto, eu costumo dizer que temos a melhor matéria-prima do país, temos o Rio Cávado, que é um rio que nasce em Portugal e que tem uma quantidade muito elevada de caudal, portanto o caudal é muito grande, e a qualidade da própria água, ela própria já é boa. O que nós tentamos, ao nível daquilo que é a elevação da água para a cidade de Braga, tentamos foi gerir todo o parque, desde os reservatórios e a quantidade de disponibilidade de água para os munícipes, reduzindo o custo dessa mesma elevação. Só para dizer que, por exemplo, quando cheguei em 2013, eram precisas quase 16 horas para elevar toda a água necessária para o consumo da cidade de Braga e neste momento fazemos em 7 horas a mesma elevação. Portanto, nós olhamos foi do ponto de vista de gestão, não tanto com o problema quantitativo, como eu disse, não temos esse problema. Tivemos foi a desenvolver toda uma série de sistemas, desde modulação de redes,
de telegestão da própria rede, com a gestão de todos os reservatórios, com a telemetria. Por exemplo, Braga é das únicas cidades, agora se calhar já existem outras, mas por exemplo há 5 anos nós temos 80 mil clientes e temos 60 mil clientes em telemetria, portanto já não temos praticamente ninguém a fazer a contagem dos contadores de água e portanto com essa telemetria em quase 70% dos nossos clientes permite uma gestão muito mais eficaz de tudo aquilo que tem a ver com as necessidades de consumo e conseguimos gerir a forma como elevamos e a quantidade que captamos no rio em função das necessidades claras da população. Conseguimos fazer com uma modulação simples, perceber quais são os horários em que há mais consumo, quais são as zonas de consumo mais prementes. Com a própria Câmara de Braga fizemos uma gestão através de um sistema que analisa os cais das próprias empresas para perceber zonas das cidades e zonas de parques industriais em que possamos ter, por exemplo, têxteis, possamos ter tipos de consumidores que tenham necessidades quer constantes ou com picos determinados e com isso gerir os reservatórios que passam água para esses clientes de uma forma diferente. Também abordámos já há cerca de 6 anos uma questão que muitas vezes não é falada no país, mas que é muito, muito interessante e permite analisar, que é o roubo da água. Eu fiquei impressionado com a quantidade de água roubada pelos munícipes. Nós, como eu estava a dizer, há 6 anos, através de um contrato de Sucesso FI, fizemos uma campanha exaustiva de videoscopia, em que colocamos um aparelho de videoscopia nos ramais das casas das pessoas e conseguimos detectar uma grande quantidade de roubos de água que permitiu, junto com muitas outras coisas que podemos falar mais à frente do que foi feito, de 2013 termos 30% de água não faturada e virmos para os 10%. Portanto, em cerca de 7 anos ter esta redução. Para terem uma ideia, eu traduzo muito, e peço desculpa por isso, em euros, só essa redução permitiu-nos uma poupança de 2 milhões de euros por ano, quer em custos de elevação, porque fazendo a elevação da água, o maior custo, como é óbvio, é a energia, e hoje em dia, ainda mais porque o preço tem aumentado, para além dos reagentes e todo o trabalho que temos de ter, e que fez que, como disse há pouco, passámos praticamente das 16 horas de elevação para as 7 horas de elevação. E, portanto, são uma série de questões que vamos fazendo, para além depois de tudo aquilo que hoje em dia já se vê, da questão acústica, de perceber se há fugas, da remodelação da remodelação contínua das condutas, mas eu penso onde houve o maior ganho na gestão tem a ver com o exemplo que eu dei inicialmente, que tem a ver com a modulação de todo o sistema, principalmente que nos permite uma gestão de pressões muito importante, que é o que leva à maior parte das rupturas são as pressões noturnas, ou seja, um excesso de pressão e, portanto, toda a modulação de redes com zonas de monitorização e controlo que permite, por exemplo, reduzir as pressões noturnas. Nós reduzimos em quase 70% o número de rupturas que tínhamos numa altura noturna e, portanto, ou seja, não há uma única há uma junção de todo um trabalho que tem sido feito em termos de gestão e de tecnologia, mas eu pegava um pouco, como dizia há bocado, sem gestão, claramente, ou seja, sem um olhar de gestão sobre isto tudo, não se consegue atingir os objetivos. Sim, a tecnologia é importante, mas a gestão integrada. Já Ruben colocava-lhe a mesma questão, ainda com uma diferença, no caso das águas de energia do Porto, as origens são das águas de Douro e Paiva, portanto, do Grupo Águas Portugal. Aí não podem ter uma intervenção direta, mas no resto da cadeia, digamos, de valor do serviço água, ele está todo dentro das águas e energia do Porto. Um pouco, neste momento, os principais desafios que tem e
no curto e no médio prazo, o que é que tencionam fazer, se neste momento veem aqui algum problema nas origens, ou se claramente neste caso, no seu caso, é um não problema, mas a sustentabilidade e a resiliência da cidade, já que aborda um conjunto de temas, nomeadamente falou das pluviais, das ribeiras, pronto, são outras situações também importantes, e também as águas residuais no fundo também, que podem ser uma origem para reutilização. Gostaria de saber um pouco a sua visão também sobre esse ponto e o que pensa fazer. Bem, a escassez de água no Porto ainda não se faz sentir, lá está, a captação não é feita por nós, portanto, e tanto quanto sabemos, à data não é um problema, mas sabemos que a muito curto prazo poderá ser, não é? Portanto, temos que estar de olhos postos neste problema e temos que atuar, digamos, em conformidade, mesmo que à data possa parecer um não problema, não é? Portanto, oferecendo assim perspectivas relativamente complementares àquilo que o Rui Moraes acabou de dizer, já tocou em vários aspectos, telegestão, modulação, telemetria e por aí fora, portanto tudo isto também é um trabalho que é feito nas Águas do Porto. Eu acho que começaria por dar nota que nós aqui na empresa temos plena consciência da necessidade de termos uma gestão sustentável do recurso do água, portanto reconhecemos que ele há de ser um recurso escasso e cada vez mais escasso no futuro, e é um recurso que nós temos que obrigatoriamente oferecer, digamos, aos nossos clientes, aos nossos consumidores. E portanto, sendo este um recurso essencial, cada vez mais escasso, o promover, digamos, o uso responsável da água. Portanto, isto é uma obrigação não só nossa, enquanto empresa, mas é uma obrigação de cada um de nós, enquanto cidadãos. De qualquer modo, ao nível da rede pública, a empresa tem aplicado muitos dos seus esforços e investimentos na sustentabilidade do sistema de abastecimento, por forma a reduzir, por exemplo, as perdas de água, portanto, também já aqui faladas na perspectiva do roubo da água, se bem que eu aqui iria falar numa perspectiva mais abrangente de perdas reais e aparentes e muito mais focado nas perdas reais do que nas aparentes. Portanto, temos feito uma atuação muito forte a este nível da redução das perdas de água ocorridas na rede pública e que representavam, ainda há pouco tempo atrás, uma grande fatia do volume que era aduzido à cidade de Porto. E só para vos dar, assim, um número, em 2006, que foi o ano em que foi, digamos, em que a empresa municipal foi constituída, apesar de ela já ser uma empresa de ela já ser uma entidade com muito mais décadas, com muito mais histórias, mas em 2006 mais de 52% da água que era aduzida à cidade era perdida em fugas e rupturas na rede e, portanto, não chegava à torneira dos consumidores. Atualmente, com todo o trabalho que temos vindo a desenvolver, digamos, conseguimos reduzir este valor para 14%. E pronto, e aqui está uma prova, da forma como podemos promover um uso sustentável da água. Esta redução, em relação a esta redução, como eu dizia há pouco, nós estamos a falar praticamente de perdas de base e com esta trajetória, com esta capacidade, enfim, de redução com este nível, acho que podemos dizer que somos uma das empresas nacionais nesta temática, enfim, que pode ser vista como uma referência à escala nacional, mas também a outras escalas. Os projetos estratégicos aplicados e os resultados atingidos demonstram, digamos, que a empresa e o município têm, digamos, os esforços que a empresa e o município têm vindo a executar neste âmbito da redução das perdas de água potável, no combate ao desperdício e à escassez de água, de modo a garantir que este recurso é usado praticamente na sua globalidade, enfim, e constituindo um ciclo, digamos,
que seja o mais sustentável possível. Do ponto de vista, enfim, do lado da procura, não é? Portanto, daqueles que são os nossos grandes consumidores, dar nota que no município do Porto, pelo facto de ser um município muito urbano e muito denso, o uso agrícola aqui praticamente é desprezável, não tem qualquer expressão, portanto não é um dos nossos grandes consumidores. Os nossos grandes consumidores são, por um lado, a indústria e o comércio, não é? Portanto, o ramo da hotelaria, restauração, turismo, educação, etc. Portanto, o comércio e os serviços, e por outro lado temos os consumidores domésticos. E, portanto, olhando para a forma como se repartem os consumos por estes dois grandes tipos de consumidores, nós também, enfim, temos, digamos, uma atuação distinta perante estes dois públicos-alvo, por assim dizer. Em particular, a atividade que a empresa desenvolve possui uma atenção redobrada na monitorização e controle individual e diário, daquilo que são os consumos dos grandes consumidores, por forma a detectar, por exemplo, desvios aos consumos habituais e excedentários. E sempre que registramos, a título de exemplo, consumos anómalos no âmbito dos grandes consumidores, o que fazemos é que, notificamos imediatamente estas situações, digamos, ao consumidor em causa, de modo a que haja uma detecção precoce de uma eventual fuga de água na rede predial e deste modo evitar que haja aqui também um desperdício. Portanto, existe em relação ao... Faz favor. Não, força, acho que iria fazer uma pergunta. Não, estava a dizer que está a existir um caminho relativamente à sustentabilidade que está a ter nas águas de energia do Porto para tornar a empresa e, no fundo, a cidade, no fundo, mais resiliente e mais sustentável, com todos os exemplos que acaba de dar, não é? Sim, posso só dar mais um que que tem a ver com... e que acho que é complementar também àquilo que o Rui disse, não é? Portanto, que tem a ver com a atuação que fazemos, no comportamento dos consumidores mais domésticos. Nós temos um centro de educação ambiental, portanto, que é o nosso pavilhão da água, e, portanto, também com o conjunto de ações que aí desenvolvemos, nós temos vindo já desde a criação da empresa, digamos, a moldar comportamentos, especialmente junto da população mais jovem, não é? Que serão os nossos futuros consumidores também e os nossos futuros líderes, e portanto também a esse nível nós temos atuado. Pronto. E com isto, encerraria, digamos, aqui só alguns exemplos daquilo que fazemos. Portanto, a atividade da empresa não se esgota, digamos, a estas atividades, portanto, este conjunto de exemplos, portanto, fazemos muito mais do que isto, mas, acho que isto é representador já da forma como podemos caminhar em direção a um futuro mais sustentável do ponto de vista da gestão de recursos do água. Claramente, e esse último exemplo que acabou de referir sobre a questão da educação dos mais jovens é um exemplo fundamental, não é? Porque no futuro serão eles os consumidores e serão eles os grandes atores. E Jaime Batista, voltando à questão que há bocado colocou, portanto, há 20 anos, ou não sei quantos anos atrás, o país desenvolveu-se agora de uma forma, vamos falar de uma forma geral do país, porque estes dois exemplos são entidades gestoras que estão bem geridas e que têm resultados muito interessantes do ponto de vista até europeu, mas não é bem, digamos, a realidade que existe no resto do país, ou em grande parte do país. Em Portugal houve um grande investimento nas infraestruturas, falou há pouco que havia aqui, digamos, um subir de montanha que estaria a ser agora mais complexo ou mais complicado. Queria também que, como foi regulador e tem a experiência internacional que tem, um pouco qual a sua percepção também sobre uma questão que já foi aqui referida,
que é a questão tarifária, a questão do preço da água, em que medida ele também influencia o comportamento dos consumidores, que somos nós, e se na realidade nós estamos às vezes a usar a água de um ponto de vista, não estou a falar nas empresas bem geridas, mas nas outras, se não estamos a perder um pouco aí esse grau para poder melhorar a gestão deste recurso. Muito bem. Fernando, se me permitisse, eu fazia até um enquadramento mais geral para tocar nesse assunto. Efetivamente, se nós olharmos para trás, podemos dizer 30 anos excelentes de evolução. Temos todos de estar orgulhosos disso, o país tem que estar orgulhoso disso. Nós tínhamos 50% de água segura, água da torneira, hoje temos 99%. Nós tínhamos cerca de 30% de população com os esgotos coletados e tratados, hoje temos 86%. Hoje temos 96% de população com rede de água. Hoje não temos doenças por via hídrica. Hoje temos praias limpas em todo o lado. Hoje temos praias limpas na zona costeira e nas zonas fluviais. Há 30 anos, tomar banho numa praia fluvial tinha 15% de probabilidade de ter água em boas condições e 85% de terem água em más condições. Hoje, a mensagem é para todos nós e para os estrangeiros que nos visitem: podem beber água da torneira em Portugal tranquilamente em qualquer lado, desde que seja da torneira e não do poço. Segundo, podem tomar banho praticamente em todas as praias portuguesas. Isto é frutíssimo e não aconteceu por acaso. Foram 30 anos de trabalho, de estratégia, de política, de dinheiro, 13 mil milhões. Agora a questão é, isso é passado. É bom, mas é passado. E agora o futuro. Exatamente. O futuro ainda não está conseguido o que nós queremos, porque não resolvemos todos os problemas, nomeadamente 2 ou 3 absolutamente estruturais, fora os desafios que temos. O que é que nós não resolvemos? Não resolvemos definitivamente o problema da sustentabilidade económica ou financeira do setor, não resolvemos o problema de uma nova cultura de gestão das infraestruturas, porque nós construímos imensas infraestruturas. Nós temos 200 mil quilómetros de tubagens enterradas, abastecimento, saneamento pluvial, 200 mil quilómetros. 200 mil quilómetros, se pusessem as tubagens todas ligadas, davam 3 ou 4 voltas ao mundo. Vocês não acreditam, mas vão para casa fazer as contas e descobrem isso. É um imenso património que temos enterrado, onde gastamos dinheiro. A questão é que, como qualquer coisa na vida, todos os dias envelhece. E nós parece que nos esquecemos disso. Ou seja, nós já devíamos estar a reinvestir naquilo que se pode chamar renovação, reabilitação das infraestruturas, para que elas nunca cheguem a velhas e nunca colapsem. E não pensem que isto é uma brincadeira, é muito séria, dos problemas talvez mais sérios que os países têm. Reparem que, se estiveram atentos à política americana, as últimas eleições, um dos debates nas eleições entre presidentes ou candidatos a presidentes foi a questão do investimento que os Estados Unidos tinham que fazer a reabilitar as suas infraestruturas. Não era só de água, eram aeroportos, estradas, tudo. E foi uma discussão imensa e no final do ano passado foi aprovado, só foi no Congresso, um investimento de trilhões para renovar aquilo que está nos Estados Unidos velho, a cair de velho, e que está a pôr em causa a fiabilidade dessas infraestruturas nos Estados Unidos. E estamos a falar dos Estados Unidos, imaginem os outros. Portanto, nós, se não tivermos juízo e se não tratarmos dos nossos 200 mil quilómetros de rede, mais centenas de milhares de estações de tratamento, etc., vamos mau caminho. Portanto, o problema dos tarifários, o problema das infraestruturas e também o problema da nossa melhor organização territorial, porque se temos operadores, como aqui vimos, perfeitamente equilibrados, temos muitos pequenos médios que não têm sustentabilidade por si, não há milagre que resolva. Se não resolvemos esse problema, esses 3 problemas são problemas estruturais. Mas temos outros. Falando dessas tarifas, as tarifas é dos problemas mais, como é que eu estou a tentar arranjar um adjetivo simpático, ok? Mais incompreensíveis, ou se eu quiser ser mauzinho, mais patéticos, que nós temos tido. Não se pode falar num aumento de tarifas que toda a gente reage, a sociedade reage, os políticos reagem, nem pensar. Ora bom, eu tenho aqui uma moeda de 1 euro. Com esta moeda vocês vão ali e compram provavelmente 2 garrafas, talvez um pouco mais, de água engarrafada. 2 com esta moeda, ok? De 1 euro. Mas eu vou buscar aquela moeda que ninguém quer, que é de 1 cêntimo, que só nos atrapalha na carteira, ok? 1 cêntimo, vale 100 vezes menos. Esta moeda compra
4 garrafas de litro de água da torneira. Façam as contas e a água da torneira é centenas de vezes mais barata do que a água engarrafada. No entanto, nós, como sociedade, achamos os serviços de água que nos prestam sempre caros e qualquer aumento inaceitável, mas não hesitamos em tomar ali um café e comprar uma daquelas águas engarrafadas que custa 300, 400 vezes mais. O que é que eu não tenho nada contra as águas engarrafadas? O que eu tenho é que a percepção social destes serviços tem que mudar. O valor da água tem que mudar. As pessoas têm que perceber isto. Quando as pessoas ouvem estes números, e os meus amigos ouvem muitas vezes a minha parte, eles dizem, enganaste nas contas. Não, faz tu e vais ver que não me enganei nada. Tu estás a pagar 400, 500 vezes mais por uma água engarrafada, não te queixas. Vens para esta, queixas-te. Há aqui um problema, há um problema curioso de valor da água e o problema social que todos devemos pensar. E, portanto, isso impacta muito nos políticos e nas decisões dos políticos que não querem aumentar a água. O que quer dizer que, se hoje temos operadores estatais equilibrados do ponto de vista económico ou financeiro, privados equilibrados, e os bons operadores municipais, intermunicipais, empresas municipais também equilibrados, a verdade é que temos um enorme número de operadores municipais desequilibrados do ponto de vista económico ou financeiro. E não há milagres. Quem não tem dinheiro, não tem vícios, ou seja, não investe, não reabilita, não coisa nenhuma. Portanto, nós queremos, como sociedade, continuar nisso ou assumir o valor real da água. É um desafio muito forte para isso. Agora, nós temos muitos outros problemas. Estes são, eu falei em 3 que são estruturais. Sem os resolvermos, eu não acredito que tenhamos sucesso completo. Agora, temos muitos outros. Reparem, um operador, quando olha para estes serviços, diz o que é que eu tenho que ser? Tenho que ser eficaz, tenho que ser eficiente, tenho que ser sustentável e já agora tenho que ser capaz de valorizar a água e os serviços de água. Eficaz como? Atingir o meu objetivo, pondo a água junto à casa das pessoas, onde estamos razoavelmente bem, dando continuidade ao serviço 24 horas por dia, onde estamos bem. João Pá ainda tem 3 horas por dia, ok? Portanto, nós já esquecemos isso, não é? Ou tendo boa qualidade de água, já temos. Boa qualidade das águas residuais, não tanto, mas enfim, já estamos melhor do que estávamos. Mas temos que adicionar resiliência, porque vêm as alterações climáticas, tudo isso, e ainda não temos. Portanto, em termos de eficácia, ainda temos que trabalhar em alguns aspectos. Quando passamos à eficiência, e falámos nisso já, a eficiência somos razoavelmente mauzinhos. Porquê? Somos maus na eficiência hídrica. Basta falar nas perdas. Somos razoavelmente maus na eficiência energética, nestes sistemas. Somos maus na eficiência, vamos chamar, estrutural da organização do próprio operador. A tal governança corporativa ou da empresa, onde há bons exemplos e há muitos maus exemplos. E aí não vamos lá de nenhum com organizações que não funcionam. Somos maus na otimização, na eficiência estrutural do setor. E depois, saltando para a sustentabilidade, somos maus na sustentabilidade económica ou financeira, porque se, felizmente, muitos operadores já conseguiram isso, muitos outros não conseguiram, nem estão a ver como é que vão conseguir. Somos maus na sustentabilidade das infraestruturas, onde não estamos a renovar. Nós precisamos estar a renovar 2% ao ano. Não parece muito, mas é uma quantidade de dinheiro imenso. Vocês sabem que nós vamos precisar, nos próximos 10 anos, de 5 mil milhões de euros para este setor. E desses 5 mil milhões, 3 mil milhões são reabilitação. Eu juraria que não há nenhum político que tenha essa percepção. E muitos colegas nossos também não têm. E se queremos funcionar bem, temos que os gastar. Somos maus em termos de sustentabilidade de recursos naturais, basta o uso pouco eficiente da água que fazemos, e, portanto, a sustentabilidade é também um mundo a desenvolver. E no valor da água, nós devíamos ser melhores na criação de empresas, de riqueza, de empregos neste setor, dando oportunidade ao setor privado para ter a sua parte, mas aí entra uma discussão ideológica que eu tenho alguma dificuldade em perceber, que na prática bloqueia muito este setor à iniciativa privada, e não são só concessões, um pouco de tudo, e temos que valorizar, portanto estou a falar valorizar empresarialmente, mas também valorizar em termos da importância que a sociedade dá à água. Se a importância da sociedade que eu mostrei com as 2 moedinhas, estamos mal. Temos que mudar a percepção da sociedade sobre estes serviços, completamente. E isso é muito difícil, devo-vos dizer que ando há 40 anos nisto e ainda não consegui ter sucesso, portanto há que trabalhar muito. Portanto, a visão esse problema da sustentabilidade económica é importante, para mim, é um dos 3 chave do processo,
E depois temos um outro conjunto vasto que temos que encarar de frente e saber que, se queremos ser um país moderno, um país moderno é um país que, no mínimo, tem boas infraestruturas deste tipo, que não pode falhar. Né? Um país que não tem infraestruturas de água nunca vai ter desenvolvimento, nunca vai ter saúde, até pode ter conflitos e guerra, ok? E, portanto, se queremos ser um país moderno, temos que ter as infraestruturas perfeitamente bem geridas. E, em vez de gastarmos uma moedinha destas, gastamos uma moedinha daquelas e temos um sistema fantástico. Se não quisermos ultrapassar esse nosso bloqueio, não é, do drama e da carga política que tem em falar de tarifas, que parece que tudo se cala quando se chega à conversa das tarifas, então vamos no mau caminho. Porque não há milagres. Aqui não há milagres. Ok? Podemos estar a esconder o problema há algum tempo, mas ele vai saltar um destes dias, como saltou nos Estados Unidos há pouco tempo. Exatamente. Bom, estamos a dar sinal de que estamos no fim deste. Isto daria pano para mangas, poderíamos estar aqui toda uma tarde a discutir este assunto. Só como conclusão, à parte esta questão que é fundamental e no fundo está ligada à questão tarifária, que é a capacidade das entidades gestoras, transversalmente, não estamos a falar de nenhuma em especial, e do país em particular, ter esta capacidade de investimento nos próximos anos que o Jaime Batista falou. Por outro lado, temos aqui dois bons exemplos de gestão de duas entidades que, no fundo, também vão ter que percorrer este caminho, estarão mais apetrechadas para o fazer do que muitas outras, e o país no seu global, no fundo aqui, através das Águas de Portugal, que é o grande player que pode executar algumas destas políticas. Agradeço ao Jaime Batista, ao Dr. Rui Moraes, Engenheiro Ruben, e muito obrigado pela vossa presença.